Muito boa noite. Estamos começando mais um programa do outro lado da realidade. Mencionando rapidamente nossos patrocinadores, Wild Evolution Lodge e Don Aral Yaur. Terão mais informação durante o transcorrer do programa, um novo sistema de propaganda que estamos anunciando. Bom, o tema de hoje é a apometria quântica. Para isso, nossa convidada especial, ela é uma terapeuta holística, na qual tem capacitação em várias áreas, como Reiki, florais, Theta Healing, psicoterapia reencarnacionista, apometria e eteriatria quântica. Estou falando de Cláudia Neto da Silva. Muito boa noite, bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui essa noite para falar um pouquinho, né, sobre a apometria quântica, uma terapia que eu gosto demais, né, e auxilia muitas pessoas. Fantástico, fantástico. A grande curiosidade, primeiro, são poucas as pessoas que sabem o que é apometria. E além disso tem a apometria quântica, que ainda tem um diferencial. Então gostaria que dissertasses aí contigo. Ok, então vamos falar um pouquinho sobre a origem da apometria, né? Bom, o Dr. Lacerda, ele era um médico e médium, né? E ele foi o pioneiro na utilização da apometria dentro do Centro Espírita Casa do Jardim, aqui em Porto Alegre, né? E ele deixou uma grande contribuição, um grande conhecimento, né? Ampliando assim as possibilidades do tratamento terapêutico espiritual, né? Ajudando assim muitas pessoas a resolver muitos dos problemas que atrapalhavam assim no desenvolvimento do ser humano, né? Falando rapidamente sobre a apometria, né? E entrando especificamente na apometria quântica, a Karina Greco, a partir de um projeto que foi iniciado no Hospital Universitário de Santa Catarina, de Florianópolis, né, mais especificamente, ela fez uma visita aqui à Casa do Jardim, ao trabalho do Dr. Lacerda, né? E se encantou pelo trabalho e começou a trabalhar com a apometria, e ela desenvolveu, baseada nessa técnica, mas com o auxílio da família espiritual dela, ela canalizou, né, muitas informações, e ela canalizou, inclusive, muitas mandalas, cerca de 65 mandalas, para utilizar dentro da apometria quântica, né? E hoje, a apometria quântica ela é realizada dentro de consultórios, de espaços terapêuticos, com um terapeuta, e não a diferença da apometria tradicional para a apometria quântica é que a apometria dentro do centro espírita ela é feita com um grupo de médiuns, né, de trabalhadores. E a apometria quântica ela é só o terapeuta e, obviamente, a sua equipe espiritual, né, as fraternidades de luz que auxiliam nesse trabalho. Então, essa é a diferença básica, e também a questão da utilização de mandalas, certo? Mas também utiliza pulsos magnéticos, né, comandos quânticos. Então, é uma terapia muito, muito especial mesmo, né? Ela atua, assim como a apometria, nos processos obsessivos, né? Atua também na questão de magias, de implantes etéricos e formas pensamento negativas, contratos de alma, exatamente.
Exatamente. Muito interessante. E se usa também, como a apometria tradicional, pulsos? Sim, se utiliza pulsos, né, que são contados no mínimo de 7, né, e aí o terapeuta intui se é necessário utilizar mais pulsos. E também utilizamos as mandalas, né, que foram todas elas canalizadas pela Karina Greco, né, são cerca de 65 mandalas, utilizadas tanto na apometria quanto na eteriatria quântica. Eu posso falar um pouquinho sobre a eteriatria quântica, né? Porque acredito que muitas pessoas não conhecem esse termo. Perfeito. Mas então, a eteriatria quântica, ela faz parte também da apometria. Só que a eteriatria, ela trabalha nos corpos mais densos, vamos dizer assim, certo? Que seria o corpo celular, o corpo atômico, né? E o corpo físico, né? Então, trabalha muito também na questão das doenças, enfim, né? Várias questões físicas mesmo. Já a apometria trabalha mais nos corpos sutis. Nós temos vários corpos, né? Não só o corpo físico. Nós temos também, além daqueles que eu já citei, corpo celular, corpo atômico, corpo físico, nós temos também o nosso corpo etérico, o nosso corpo mental, o nosso corpo emocional e o nosso corpo espiritual. Então, no mínimo, são 7 corpos, né? E a eteriatria quântica, então, atua nos primeiros, mais densos, e a apometria atua nos corpos mais sutis, que são os corpos etérico, mental, emocional e espiritual. Muito interessante. Certo? Então, assim, como é que acontece, né, o trabalho da apometria? A apometria quântica, ela não tem nenhum dogma, não tem nenhuma religião, não está presa a nenhuma crença, né? É um trabalho universalista, né? E é um trabalho de consciência, certo? Como que acontece o trabalho? Através de um desdobramento do terapeuta, né? São feitos todos os comandos, utilizando as mandalas, né? E a intenção do terapeuta, a intenção de cura. Certo? Então, estou vendo uma diferença, digamos, entre as apometrias, como tu destacaste. Uma é usada, a tradicional é usada como ferramenta para uma cura espiritual, tanto em algumas casas espíritas, já que não sejam kardecistas, os kardecistas não a usam, e algumas casas do Umbanda. E a quântica, então, seria a mesma forma, só que não ligada a tipo de crenças. Exatamente. E sim terapeuticamente para tratamentos psicossomáticos, ou como trocam o linguajar. Exatamente, exatamente. A apometria quântica, ela está muito ligada à física quântica, né? No universo, tudo é energia. Tudo é energia no universo. Nós somos energia, né? E nossos pensamentos são energia, nossas emoções são energia, tudo é energia. E como é que acontece o desdobramento, certo? Digamos assim que o nosso corpo mental são os nossos pensamentos. Então, onde o meu pensamento está, eu também estou. Então, através do meu pensamento, do meu corpo mental, eu posso me desdobrar para qualquer lugar do passado ou do presente ou do futuro, certo? Posso estar em qualquer realidade, em qualquer dimensão, tudo com o meu pensamento. A força do meu pensamento, a minha intenção
me levam a qualquer lugar. Então eu posso atuar nessas dimensões, no passado, no presente, no futuro, né? Promovendo cura, libertação, bem-estar, alegria, felicidade. Na realidade, com o poder do pensamento, e acredito eu que até mais forte o poder do sentimento, assim como nós temos a capacidade de criar as curas, nós criamos, lamentavelmente, nossas doenças. Então, nada melhor que nós curarmos a nós mesmos. É verdade. Tudo está em nós, né? Tudo já está em nós. O que chamam de forma pensamento, se criam desde até monstros, às vezes, que ficam no nosso subconsciente atrapalhando a vida, e fomos nós mesmos que criamos, né? Nós mesmos criamos, mas também nós recebemos uma carga muito grande de crenças, né? Que vem assim, vem passando de geração a geração, né? Nós todos parece que temos que pertencer, né, a um nicho, digamos assim. Eu tenho que pertencer a um grupo, certo? E aí, para mim pertencer a esse grupo, eu preciso atuar como esse grupo, para ser aceito nesse grupo. E aí a gente recebe muitas crenças que vêm através dos nossos ancestrais, né? Que vêm através de nossas vidas passadas, que vêm através do inconsciente coletivo da humanidade, né? E a maioria dessas crenças, elas são muito limitantes. Então, o que acontece? A gente sempre aprendeu que nós não temos o poder sobre as escolhas, sobre a vida, sobre o destino, né? Só que nós sempre tivemos essa escolha. Porque se eu crio a minha realidade de uma forma negativa, eu também tenho o poder de criar a minha realidade de uma forma positiva. É o mesmo poder que eu tenho. É o poder de criação que nós temos. Um dos destaques que chamou muito a atenção na apometria tradicional é que quando tem algum tipo de trabalhos, tá? Se traz a energia, entidade, pessoa, como quiserem chamar, que fez esse trabalho, para que desfaça, se for do merecimento. Mas não é que vem outro desfazer, é quem, vamos supor, foi feito com elementais, então vai ser trazido os elementais que fizeram para desfazer. Tá? E vai na mesma linha, nós mesmos criamos o problema, nada melhor que nós mesmos de fazer. Nós somos 100% responsáveis por tudo que nós criamos, seja negativo ou positivo, né? O poder sempre está em nós, né? Mas nós temos essa crença de que nós não escolhemos isso para mim. Eu não posso ter escolhido uma coisa ruim para mim, mas nós escolhemos sim. Porque nós viemos aqui para experimentar. E nós temos que experimentar de tudo, né? Então, eu experimento situações desafiadoras, assim como experimento situações positivas. E aí depende da minha escolha. O que eu quero experimentar agora? Tudo é conhecimento, tudo é crescimento espiritual. Eu gosto de trabalhar às vezes com exemplos, e às vezes quando temos algum problema de saúde, geralmente fazemos uma reeducação alimentar, porque daí se originam muitos problemas. E com a apometria não deixa de ser uma reeducação mental. É verdade. Aunque muita gente pense, isso é bobagem, é bem simples para quem está assistindo. Quem nunca se viu pensando algo negativo, algo ruim, acontece. Temos que aprender a dominar isso aí. Tem gente que não consegue.
Tem gente que tem, além de pesadelos, se acostuma na energia negativa, de sempre estar pensando ruim, né? Então, bem interessante a parte da apometria quântica atuando nessa. Com certeza. É que nós somos vibração. Porque se nós somos energia, nós somos vibração. Tudo no universo vibra, tudo no universo está em movimento, né? Se nós vibramos com energias numa escala mais inferior, o que nós vamos atrair para nós? Energias de uma escala mais inferior. Agora, se nós vibramos na alegria, né? No ânimo, no bom ânimo, né? No bem-estar, na coisas boas, se nós vibramos coisas boas, a gente vai atrair coisas boas também, né? Então é isso, a gente vibra e a gente atrai aquilo que a gente vibra. Teve um programa que o tema era a cura, e era um líder religioso, Alexandre Moraes, e ele deu um exemplo que eu achei fantástico. Todos nós, assim como o biorritmo, né, temos altos e baixos, e tem pessoas positivas e negativas. Qual é a diferença delas? É o tempo que permanece no lado positivo e no negativo. A pessoa negativa tem seus picos de alegria, mas depois começa a se sabotar. Não, algo vai dar errado, está muito bom para ser verdade, e vai lá para baixo. A gente chama que é o não merecimento, é a crença no não merecimento, né? A gente tem muito isso, a gente recebe muito esse tipo de crença. O poder está em Deus, Deus é que decide tudo na minha vida, né? Quem decide o meu destino é Deus. Você criou um sistema, um costume exatamente. Nós temos em todos nós a centelha, nós temos a centelha divina do Criador. Perfeito. E se nós temos a centelha divina do Criador, nós também somos o próprio Criador. E nós criamos a nossa própria realidade, como já afirmei, né? Então, eu sabendo disso, eu tenho que me apropriar dessa minha divindade e criar a minha própria realidade. Eu preciso escolher onde eu vou vibrar. Perfeito. E não transferir. Aconteceu algo de bom, não é meus méritos, foi Deus. Aconteceu algo de ruim, não tem nada a ver, foi o diabo. Exatamente. É meio... Então, e aí, voltando assim à apometria em si, né? A apometria, ela como se fosse uma grande limpeza, uma limpeza profunda, né? Atua limpando essas crenças limitantes, né? Padrões de comportamento repetitivos, magias, obsessões, implantes. Falando em obsessões, muitas vezes as obsessões, a gente acha que eu tenho um obsessor. Às vezes somos nós mesmos nossos próprios obsessores. Exatamente, vibrando baixo, acreditando que não merecemos, né? Então, muitas vezes somos nós mesmos nossos próprios obsessores. Nós criamos situações para nos colocar em obsessão. Isso é algo interessante, assim. A mente humana é fantástica, né? Por tudo que conseguimos produzir, fazer, e é saber usar. Estamos aqui para experiência e crescimento, né? Exatamente. Na verdade, eu penso que nós estamos aqui para relembrar quem nós somos de fato, né? Somos também criadores da nossa própria realidade. Temos essa responsabilidade conosco 100%. Muito bacana. Quando surgiu a apometria quântica, tu falaste na pessoa, das mandalas? Eu não vou saber exatamente. Mais ou menos. Eu sei que na década de 60, a apometria quântica, você está me perguntando? Apometria quântica. Olha, esse trabalho da apometria quântica já existe no Hospital Universitário de Florianópolis há mais de 10 anos. Tá?
trabalho realizado pela Karina Greco e sua equipe. As mandalas, como são usadas? As mandalas, elas são... nós visualizamos as mandalas e cada uma das mandalas tem um mantra. Perfeito. Tem um mantra que tem que ser repetido 3 vezes. Cada mandala, ela tem uma programação de uma frequência. Então, a frequência tem mandala com a frequência programada, com a frequência da alegria, com a frequência da proteção, com a frequência do bem-estar, então, mentalmente, da paz. Tu visualizas e... Exatamente. Eu posso visualizar, porque a gente tem um atlas assim, com todas as mandalas. Tá, né? Podes imaginar como podes posso usar visualizar a figura. E também posso somente mantralizar, né? Usar o mantra de cada uma das mandalas. E a gente faz comandos quânticos, né? E os pulsos magnéticos, né? Então, esse é o trabalho da apometria. Então, é feita toda uma limpeza, se abre a linha do tempo daquela pessoa. Podemos atuar no passado, no presente e no futuro, em outras realidades, em outras dimensões, porque, como eu disse, quando a gente desdobra o nosso corpo mental, a gente está aonde a gente deve estar, atuando e promovendo cura, promovendo bem-estar, promovendo libertação de muitas crenças, de muitos padrões repetitivos, né? Esse é o trabalho da apometria quântica. Muito interessante e um diferencial, no caso das mandalas, tá? Que a tradicional não utiliza as mandalas, não né? Utiliza. As mandalas, elas são... Pode ser que tenha alguém com dúvida, o que são as mandalas, né? Boa. São representações geométricas que têm inserida nelas a geometria sagrada, né? E elas são programadas com frequências. Como eu comentei, aí então tem as frequências da alegria, da paz, do amor incondicional, da proteção, né? Do dinheiro. Da abundância, né? Então, tem várias mandalas, assim, que são 65, como eu comentei, né? Então, é uma infinidade de aplicações que a gente utiliza. Tem mandalas para a gente abrir a linha do tempo, trabalhar no passado, no presente, no futuro. Então, tem uma infinidade de aplicações para as mandalas. Dentro da eteriatria quântica também tem várias mandalas para vários tipos. Tem mandalas que são antibióticos. Aí são diferentes da apometria quântica. Algumas sim, outras não, porque porque assim, dentro da eteriatria quântica, nós também fazemos toda a limpeza da apometria. Utilizamos a apometria para fazer essa limpeza complemento, um complemento, exatamente. Perfeito. Né? Porque, claro, o que causam as doenças? São as emoções, né? Somatizamos. Exatamente. Então, as nossas emoções é que causam as doenças. Então, a gente faz uma limpeza a partir da apometria para depois, então, aplicarmos a eteriatria, que seria um tratamento mais a nível físico mesmo. Muito bacana e bem explicativo. E vai evoluindo. Tu falaste, são 64... em média, 65 mandalas. Por agora. Daqui a um tempo podem ser mais ou outras, né? Exatamente. Isto. Temos algumas perguntas... Se posso ir colocando, queres fazer com alguma certeza. outra colocação antes? Bom, temos a pergunta de Nádia Bertol, de Cachoeirinha. O que é apometria quântica? Bueno, já foi mais ou menos explicado, né?
seria uma apometria usada nos consultórios, tá? Em lugar de médiums, terapeutas. Sim. Ela é usada igual à apometria tradicional? Acho que já foi também respondido, não? A gente pode reforçar, então, não né? usada, e sim... ela foi baseada, né? Foi neste trabalho da apometria tradicional, né? Mas ela foi desenvolvida, na verdade, a Carina Greco ela recebeu essa informação, né? Como uma inspiração, certo? Do mundo espiritual, né? Recebeu essas mandalas todas, canalizou todas essas mandalas, né? E recebeu assim toda a técnica da apometria quântica, né? Para impulsionar, porque hoje nós recebemos muitas outras ferramentas para trabalharmos, né, essa nossa libertação, porque o mundo espiritual tem pressa. Assim como tem a apometria quântica, temos tantas outras terapias, né, que estão nos ajudando tanto a resolver muitos problemas, né? Então, o mundo espiritual hoje tem pressa e tem muita técnica, muita terapia para serem aplicadas. Vamos começar com algumas perguntas aqui. Fábio Joel dos Santos, grande amigão. Sonhos vividos ou pesadelos podem serem gerados por pensamentos? Sim. Tudo começa em nós, né? Como eu já havia comentado, nós somos energia, vibramos, né? E dependendo das crenças que nós temos, a gente vibra mais de uma forma mais baixa ou mais alta, né? Quando a gente dorme, o nosso corpo físico descansa, mas o nosso corpo espiritual, ele vai para o astral, e no astral a gente vive muitas experiências, né? Ou a gente está trabalhando, ou a gente está aprendendo, ou a gente está interagindo também com outras consciências, né? E os pesadelos, os sonhos, eles nos mostram algo, é como se fossem fragmentos de memórias, né? Ou de experiências que nós vivemos no astral. Então, sonhos vívidos normalmente são experiências que nós tivemos, né, durante o nosso desdobramento, durante o sono, né? Então e aquilo vem como uma coisa muito real que a gente viveu, uma sensação de ter realmente vivido aquilo ali, né? E realmente vivemos. Na realidade, sonhar, dormir, vamos começar pelo principal. Nós necessitamos dormir. Nós não conseguimos ficar muitos dias sem dormir. Chega uma hora que apagamos, simplesmente. Não tem como não dormir. Nesse momento que nós dormimos, nós sempre desdobramos. E é uma maneira de alimento do espírito. Por isso necessitamos. Mas o que acontece? Existem vários tipos de sonhos, né? O pesadelo, depende da energia que tu tá de mau humor. Vais dormir, provavelmente tu vai vibrar numa frequência baixa. O problema é estar consciente quando nós voltamos. A maioria nem lembra que sonhou. Alguns sim, outros não. E tudo isso é uma educação mental. Então, quando nós desdobramos durante o sono, como eu disse, a gente vive muitas experiências, né? Muitas experiências. E às vezes lembramos, outras vezes não,
né? Às vezes acordamos cansados, muito Perfeito. cansados, né? Ou acordamos mal-humorados ou com uma dor, alguma coisa que a gente não tinha quando foi dormir, né? E essas sensações todas, elas podem ser, sim, oriundas, né, desse desdobramento durante o sono. Outras vezes também acordamos com uma sensação maravilhosa de gratidão, de ânimo, de alegria, inexplicável, assim. Às vezes não temos motivos, assim, para acordar dessa forma. Porém, também é reflexo, né, daquilo que nós vivemos durante o nosso desdobramento no sono. E uma coisa interessante da gente falar sobre o nosso desdobramento é a questão dos implantes. Muitas pessoas têm dúvidas, né? Mas como assim implantes? Como é que é isso? Como é que funciona isso? O que são os implantes? É tecnologia espiritual. Assim como a apometria quântica é tecnologia espiritual positiva, existem tecnologias espirituais negativas, né? A gente sabe que no mundo espiritual existem tanto podemos dizer que é dividido assim, né, entre uma parte inferior e uma parte superior, né? Mais luz, menos luz. Mais luz, menos luz, exatamente, bem assim. Então, essa questão dos implantes, normalmente eles vêm dessa parte menos luz, digamos assim, tá? Vamos a tua definição. Menos luz. Durante o nosso sono, quando desdobramos para o mundo astral, normalmente, é como eu disse, às vezes a gente acorda cansado, tá mal, tem isso, tem aquilo, com a sensação de algo pesado. Muitas vezes fomos chipados durante o nosso sono. E para que servem esses implantes, né? Eles servem para... É como se fosse um dispositivo hipnótico, para que a gente vibre baixo. É um dispositivo de controle mesmo. Não deixa de ser... vamos usar um termo mais conhecido popularmente, o vampirismo. Porque vibrando numa certa faixa de frequência, é alimento para outros seres. Exatamente. Nós largamos essa emoção, energia, e eles se alimentam disso. Então, nos colocando sempre para isso, não passaríamos a ser manipulados para eles se alimentarem, né? Exatamente, a gente chama de ectoplasma, né? Todos nós encarnados aqui temos ectoplasma, né? E muitas vezes essa vampirização, ela é justamente para usar o nosso ectoplasma, né? Usar o nosso ectoplasma. Isso acontece muito assim com pessoas alcoólatras, drogados, mas também com pessoas que não usam nenhum tipo de droga, né? Mas que vibram baixo, né? Então isso acontece muito também durante o desdobramento do nosso sono. Outra coisa, por isso a parte da mental e tudo isso é fantástico. Sonhos sincronizados. Muitos deverão ter tido essa experiência de ter sonhado algo e quando acorda começa a vivenciar tudo aquilo que sonhou. Poxa, como é que pode? E não é uma casualidade. Não tem como tu inventares algo que vai acontecer e tu estás vendo. Tá? Até tem um escritor, o Israel Regardie, que trabalha toda essa parte de sincronicidades. Muito, muito bacana. Vamos ver outra pergunta. Vanessa diz nessa terapia, Deus é como uma energia? Sim, né? Deus é energia, tudo no universo é energia, com certeza. Somos todos energia.
Tudo, tudo, tudo é energia, tudo vibra no universo. Giovanni de Campo Bom diz: parabéns pelo programa, ótimos convidados sempre. Que bom, siga sempre assistindo, trataremos de manter sempre esse nível alto. Wagner diz: queria uma dica para abrir portas boas para relacionamentos. Portas boas para relacionamento, eu diria amor próprio, em primeiro lugar. Ame-se acima de tudo, em primeiro lugar. Né? E quando realmente estiveres vibrando esse amor por ti mesmo, com certeza vai atrair muitos bons relacionamentos, os melhores possíveis. Aí é a dica importante. Até lembro uma vez, conversando com um conhecido, e ele falava sobre respeito. O pessoal não me respeita, que não sei o que não sei o que. Eu, olha, conhecendo ele, digo, a primeira coisa, esquece os outros e aprende a te respeitar. O dia que tu te respeitares a ti, os outros vão te respeitar. Exatamente. Ficou me olhando, mas é uma verdade. E nesse sentido, o trabalho da apometria quântica, ela é fundamental, porque a nossa missão aqui é aprender a nos amar, em primeiro lugar. Né? Em primeiro lugar, aprender a nos amar. Nós temos o péssimo hábito, né, de ficar nos punindo, né, ficar nos culpando pelas nossas experiências. Eu digo sempre para as pessoas que me buscam, que me procuram, não existem erros. Né? Erros não existem, existem apenas experiências. Tudo é aprendizado. Então, a gente tem que entender que nós viemos aqui para experimentar. Essa é a nossa experiência, experimentar de tudo. Então, não tem experiência errada, tem experiência necessária. Né? Então, nos perdoarmos, né? Pararmos de nos punir, né? É o início para a gente nutrir um amor muito grande por nós mesmos. Suelen de Criciúma diz: ela falando traz uma paz para nós. Ótima profissional, parabéns pelo trabalho, amei esse programa. Gratidão, querida. Que bom para nós todos. Joana de Porto Alegre diz: sabe, acredito que muitos deveriam procurar ajuda de um profissional. As pessoas só se perdem por não procurarem ajuda. É verdade, sabe? Na verdade, todos nós, em algum nível, precisamos de ajuda, né? E algumas pessoas conseguem por si próprias buscar esse conhecimento, buscar esse auxílio, né? Porém, outras pessoas não conseguem por si sós. Né? E aí, então, buscar ajuda. Todos nós merecemos isso. Não, interessante. Na realidade, podemos verificar que é tudo, como falamos, energia, e a gente a transforma por meio da mente, pensamentos e sentimentos. Né? Agora, digamos, gostaria até, já que foi mencionado, que pudesses nos dizer, apesar de estar passando aqui o endereço onde atendes, telefone, mas gostaria que tu falasse para o pessoal aí. Bom, eu atendo em Gravataí, na região da Grande Porto Alegre, né, na rua Engenheiro José Marques Viana, número 81, que fica no centro da cidade. Né. O telefone é 51 999 52 8872. Repete o telefone. É 51 Isso.
999528872. Perfeito, vamos verificar aqui que está dentro de todo o texto programado. Bom, uma pergunta interessante seria a diferença entre sonhos e projeções. Muito bem. Sonhos, né? Os sonhos, eles têm mais a ver com o nosso inconsciente, né? Sonhos têm mais a ver com o nosso inconsciente. Já as projeções, elas são desdobramentos mesmo, né? É aquilo, né? Onde a minha consciência está, eu também estou. Eu posso me projetar para onde eu quiser, com a minha intenção e com o meu pensamento. Bacana. Repetir padrões de trabalhos. Os padrões repetitivos, assim, Isto, né? no caso Sim. A apometria quântica, ela também trabalha nessa questão, assim, dos padrões que a gente traz, esses padrões repetitivos. E esses padrões têm muito a ver, assim, de encarnação para encarnação, certo? Às vezes a gente vai repetindo padrões de comportamento, encarnação após encarnação. Padrões esses que a gente veio para justamente trabalhar, né? Só que assim, a gente vem com uma programação, quando a gente está lá no mundo espiritual ainda, que não encarnou, a gente está em preparação para esse encarne, a gente faz toda uma programação junto com os nossos mestres, mentores espirituais, né? A gente faz toda uma programação com consciência daquilo que nós precisamos trabalhar aqui quando a gente estiver encarnado. Só que existe uma lei universal, que é a lei do esquecimento. Então, quando nós encarnamos, até os 7 anos de idade, a criança ainda tem lembranças, né, de tudo que viveu no mundo espiritual, do que programou, planejou. Tanto que as crianças falam, têm amigos, né, invisíveis, imaginários, né? Mas depois dos 7 anos a gente esquece. E aí entra algo que eu acho muito legal, que é o jogo dos espelhos, né? O que seria isso? Então, a família que eu escolhi para nascer, porque a gente escolhe tudo, a gente planeja tudo, eu escolho a mãe ideal, o pai ideal, né? A família ideal, enfim, para que eu possa trabalhar essas questões, esses padrões repetitivos, né? Para que eu tenha as condições ideais, para que eu possa transmutar isso, certo? Só que como a gente esquece, quando a gente encarna, nós esquecemos, aí entra o papel do pai, da mãe, dos irmãos. Cada um deles, cada uma das pessoas dos nossos relacionamentos, seja no trabalho, na escola, com os amigos, qualquer lugar, todos são espelhos para nós. Espelhos para lembrarem aquilo que a gente veio trabalhar. Por que algumas pessoas suscitam em mim algum tipo de sentimento? Ela, na verdade, ela está refletindo para mim algo que eu preciso ver em mim para que eu tenha condições de trabalhar, já que eu não lembro. Então, ela está prestando um serviço. Nada é por casualidade, tudo é causal. Nada no universo é por casualidade. Porque isso é algo... Tudo tem um porquê, tudo se encaixa. Muito interessante e é real. Ninguém pode negar. Conhecemos por primeira vez uma pessoa e de repente ela nos atrai, nos deixa confortável, nos deixa bem. E de repente conhecemos também outra pessoa pela primeira vez e, como chamam popularmente, não bateu o santo, a gente já não vai ficar atravessado. É como um conflito de energias ali. Eu nunca vi na vida, mas não fecha. Então, tudo são sinais, né? Exatamente. Eu sempre digo que
o universo tem uma logística perfeita. Tudo é perfeito no universo. Tudo é perfeito no universo. Eu digo sempre assim que nós vivemos aqui um grande teatro, onde nós somos o nosso roteirista, nós somos o nosso diretor, o ator, o nosso personagem principal, né? Nós somos tudo isso. Então, tudo é responsabilidade nossa, né? Então, aquela pessoa que às vezes reflete algo que não é muito, que não bate bem em mim, ela está prestando um grande serviço para mim, porque ela está fazendo eu ver em mim mesma aquilo que eu preciso trabalhar. Porque tudo está em mim e não no outro. E é uma forma de crescimento, sem obstáculos, fica sem... Exatamente. Como diz, os obstáculos o que nos tornam fortes para podermos enfrentar o próximo obstáculo que é maior e assim sucessivamente, né? Muito interessante. Como é que tu trabalhas na tua clínica? O pessoal vai diretamente para ser, porque tu tens várias terapias. Sim. Vai para ser atendido contigo e tu verifica o que é mais necessário, ou vão diretamente, eu queria que me tratar com tal coisa, não sei. Assim, tem as duas situações, né? Normalmente, eu sempre digo para as pessoas que me procuram que eu tenho uma sacolinha de ferramentas, né? A minha intenção é a cura, né? A minha intenção sempre é a cura, o bem-estar, né? A paz interior de cada um. Porém, dependendo do caso, porque sempre a gente conversa muito, né? Sempre faz grandes diálogos assim, é uma terapia mesmo, uma psicoterapia, né? E aí eu vejo a situação qual a ferramenta que vai ser mais eficaz para aquele tipo de situação. De necessidade, exatamente. Eu gosto muito de usar a apometria quântica e o Theta Healing, casar essas duas terapias, porque a apometria quântica, ela faz uma, digamos assim, entre aspas, uma faxina, uma limpeza profunda, certo? E aí entro com o Theta Healing, né, que o Theta Healing é uma reprogramação mental. Então, eu gosto muito de usar essas duas terapias porque os resultados são realmente muito positivos. No programa passado tivemos, não da semana passada, que tivemos problemas de internet na cidade e não tivemos o programa, que vai ser para o próximo, o assunto sobre a Ordem Rosa Cruz. Mas na última que nós fizemos aqui no programa, foi exatamente sobre o Theta Healing, que achei fantástico. É fantástico. O Theta Healing realmente bacana. É muito fantástico. Eu sou muito fã, utilizo muito, muito, muito em consultório. Então, fica a dica aí, muito importante. Muitas vezes nós estamos curiosos e queremos ser tratados com algum tipo de terapia, mas o ideal é ir e deixar que o profissional se encarregue do que é necessário. E muitas vezes a pessoa sai de lá também já com um vidrinho de floral, né? Porque o floral também é um suporte muito bom. Então, a gente vai usando as ferramentas conforme a necessidade, né, que se apresenta no momento, né? Muitas vezes um reiki é o que a pessoa precisa naquele momento. Então eu deixo assim muito pro sentir da situação ali no momento. Muito interessante uma pergunta. Na apometria tradicional pode ser aplicado à distância, os trabalhos ou alguma coisa assim. O que necessita é sim que a pessoa que vai ser atendida esteja ciente. Bárbaro. E enquanto a apometria quântica,
tem que ser presencial, pode ser à distância, não sei como funciona aí. Da mesma forma como a apometria tradicional, a apometria quântica ela também pode ser enviada à distância. Pode sim. A gente sempre pede também a permissão, né, da pessoa que vai receber, né? Ela pode ser aplicada. E ela pode ser aplicada também não só em pessoas, mas também em locais. Perfeito. Porque não adianta eu fazer uma limpeza na pessoa e eu não limpar o ambiente onde ela vive, onde ela trabalha, né? Porque ali também estão atuando energias, né? Então a apometria, a pessoa está ali no consultório recebendo a apometria, recebeu a apometria no final, é enviada a apometria para sua casa, para o seu ambiente de trabalho, né? Perfeito. Bueno, estamos chegando perto do final do programa. Temos mais 5 minutos. Está atrasado meu relógio. Estava vendo aqui. E fantástico, acho que ficou esclarecido, pelo menos para mim e para as pessoas que nos acompanham. Não só o que é a apometria, para quem não conhecia, como a diferença entre a apometria e a apometria quântica. Para concluir, tens alguma mensagem? Ou... Sim, a proposta da apometria quântica é resgatar o amor, a paz, o bem-estar, né? E a justiça e a verdade, né? Para cada um. Para cada um. Né, baseado sempre na misericórdia, porque a misericórdia ela é muito mais potente como energia do que o próprio perdão, porque se a gente precisa perdoar alguém é porque houve um julgamento. Certo? Agora, se eu tenho misericórdia por aquela pessoa, eu entendi que é uma experiência que aquela pessoa precisou viver. Eu não estou julgando. A misericórdia, ela é muito mais abrangente. Interessante. Um conceito que eu também até pouco tempo não tinha essa noção. E a minha mestra, Karina Greco, nos trouxe esse conceito e eu abracei esse conceito assim de coração aberto, porque realmente é muito grandioso isso que ela colocou para nós. Misericórdia, temos que parar para analisar, para não confundir, como por exemplo, pena. Exatamente, que, não. para meu ver, é bem diferente e negativo. A misericórdia, ela está muito assim no sentido de aceitar que cada um precisa viver as suas experiências, sejam elas mais difíceis ou elas mais positivas, né? Tá tudo certo. Tá Perfeito. tudo certo. Sem julgamentos. Perfeito. Foi um prazer estar contigo nesta noite, neste programa, esclarecendo esses temas, não foi só a apometria, se abrangeu outras formas de terapia. E encerramos então o programa falando novamente sobre nossos patrocinadores, como podem ter visto, Wild Evolution Lodge e Don Aral Yaur, a loja maçônica, e Don Aral Yaur, tudo em decorações. Então, aguardamos vocês na próxima quarta-feira. Ojalá consigamos estar todos juntos. Adiós!